Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Um curso que não atribui tanta importância para as pessoas. Libra é uma língua que tem seus próprios códigos e gestos para fazer a diferença na comunicação. Um desses casos foi de Flávia e Bruno, que além de suas diferenças, sendo ela cadeirante e ele surdo, a linguagem brasileira dos sinais conseguiu uni-los. Eles são alunos do curso de design aqui da Universidade de Sorocaba. O Bruno não fala e ele não ouve também. Então, a Flávia é que vai conversar conosco, perguntando para o Bruno também, aqui durante o nosso programa. Flávia, quantos anos você tem? 22. E o Bruno? Bruno, 24. Tá. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi, vocês... Aliás, vamos começar primeiro. Como é que foi a escolha do curso de design por vocês dois? Ele sempre teve o hábito de desenhar desde criança. Ele sempre gostou muito de desenho. Por isso ele escolheu o curso de design. Tá. E você? Eu, na verdade, eu estava meio perdida. Mas eu fui mais pela parte de criação de vídeo, que eu sempre gostei muito. Da área de vídeo que você gosta? Isso, da área de vídeo. O Bruno, ele tem essa dificuldade, essa deficiência, desde quando? De nascença, como é que é? Ele nasceu surdo. A sua mãe, ela teve rubéola, teve uma doença quando estava grávida dele, aí ele nasceu surdo por isso. Tá. Você já tinha conhecimento da língua de Libras, língua de... ou não? Não, eu ainda nunca tinha conhecido nenhum surdo, nunca soube Libras. Quando eu encontrei ele, foi o primeiro surdo aqui na faculdade. Aí a gente começou a conversar e ele me ensinou Libras. Você que ensinou para ela, tá? E como é que ele ensinava você os sinais e as palavras? Como é que foi isso? Era uma troca, a gente usava papel, né? Eu escrevia, e aí eu falava a palavra, mostrava a palavra, como é esse sinal? E aí ele me mostrava o sinal, e essa troca. Aí eu falava, esse sinal é essa palavra. E ele falava, essa palavra é esse sinal. E a gente ia trocando. E você fez algum outro curso depois, ou tudo que você aprendeu foi com ele? Então, eu comecei um curso agora, esse ano, mas já sabia quase tudo já. E é muito diferente do que ele ensinou para você, do que você aprendeu ou não? No curso? É. Não, igual. Igual. O Bruno vai junto no curso com você? Vai junto comigo. Tá. E aí, como é que vocês se conheceram aqui na faculdade? Ele entrou na sala e eu ficava olhando, porque ele ficava sozinho lá no fundo. E um dia a professora falou que ele era surdo. E eu né? E eu tive muita vontade de conversar com ele, mas eu não sabia Libras. E uma colega sabia só o abecedário. E eu me juntei com ela e fui falar com ele. E nisso eu comecei a me oferecer, fazer o trabalho de faculdade junto. E nisso a gente foi se fazendo trabalho, foi se comunicando mais, foi me ensinando. Foi assim. E quem começou a paquera, o namoro entre vocês dois? Eu. Você? Eu. O Bruno era mais tímido? Não. Não, ele tinha outras prioridades, acho. E aí nasceu o namoro ali na sala de aula? Não, demorou um pouco, acho que no último ano. No último ano só. No último ano, vocês estão ainda fazendo algumas matérias do curso? Não se formaram sim. ainda, né? Mas durante a grade, em 3 anos, foi no último ano. No final. E quem tomou a iniciativa, você? Eu. E o Bruno, como é que ele aceitou isso? Pergunta para ele. A gente tava numa época difícil de fazer o TCC, estava tendo muita dificuldade. E nessa ajuda que a gente dava um pro outro, aí ele achou que seria uma boa ideia. Estudando junto, estava sempre junto. Aí agora gosta de mim. Tá. E aí, como é que foi para a família? Como é que foi isso? Normal. Eles já conheciam a Flávia, já sabiam sobre a deficiência. Não, nada demais. E a primeira namorada dele? Não. Não. E aí a família dele aceitou bem você? Tá. E a sua família? A mesma coisa, né? Ele ia muito na minha casa já, a gente já era muito amigo, estava sempre junto, minha família já esperava que isso acontecesse. Tá. E a sua deficiência, o que é? Eu tenho distrofia.
É uma deficiência que vai progredindo. Até quando eu comecei a faculdade, eu andava e eu fui usar a cadeira de rodas só ano passado. Tá, e qual é a tendência dessa doença? Você está fazendo algum tratamento? O tratamento que eu faço é sempre a fisioterapia, né? É sempre estar me movimentando, fazendo as coisas sozinha, para criar uma independência, né? Mas a tendência é progredir, mas às vezes ela para de progredir, às vezes ela continua. Nenhum médico pode dizer o que vai acontecer, né? Agora, você consegue voltar a andar? Você não consegue mais? Não consigo. Tá. E aí, vocês fizeram a faculdade juntos, estão trabalhando na área, você e o Bruno, como é que é o cotidiano de vocês? O Bruno tá, ainda. A gente até trabalhou junto na mesma empresa por um tempo, aí eu saí e ele continuou. O Bruno faz o que hoje na empresa? Ele trabalha com layout, né, mais de site, mais web. E também a comunicação visual da empresa. Tá, que empresa que ele trabalha? Simpletech, aqui de Sorocaba. Simpletech. Simpletech. Tá, e você está trabalhando ou não? Não. Não? Não. Não está fazendo estágio, nada na área? Nada, Não. nada. Porque você não quer ou porque não teve oportunidade? Mas mais ou menos as oportunidades que tinham não dava, não tinha transporte, enfim. Tá, como é que não apareceu a funciona? oportunidade certa. E como é que funciona o transporte? Como é que você faz? Você não está com ele, você tem que se virar, alguém te leva, como é que é? Então, a minha ideia é conseguir um emprego que eu consiga ir sozinha, né? E isso não apareceu ainda. No ônibus, a gente anda de ônibus de transporte público, assim, só que é nós dois juntos, né? Eu sozinha não consigo usar a cadeira. A minha ideia é ter uma empresa, sei lá, uma empresa maior que tenha ônibus próprio, né? Tá. Agora, como é que foi, de repente, nessa relação de vocês, criar essa intimidade e esse envolvimento na vida profissional dos dois, fazendo o design, e no cotidiano, no dia a dia? Como é que é o dia a dia de vocês? Normal. A gente não gosta de ficar em casa, sabe? A gente tá sempre tendo uma ideia para sair. Sábado e domingo, que a gente não tem nada para fazer, a gente sempre tá inventando coisas. E o que vocês inventaram nesse final de semana? Esse final de semana, a gente ficou com um grupo de amigos nossos, da área de Libras mesmo, ouvintes, né, todos ouvintes, e ontem família. Tá. E aí vocês fazem qualquer atividade, vão no cinema, vão para balada, gostam de balada, o que mais que vocês gostam? O que o Bruno gosta mais de fazer? Sim, a gente vai, cinema, balada. Cinema. Ele adora. É verdade. Frequentam, não sei se barzinho é ainda coisa de vocês? Com certeza. Sim, claro. Sim. Tá. Agora, dentro da vida de vocês, há quanto tempo vocês estão namorando já? 1 ano. Um ano formalizado 1 ano já. Sim, Tá. um pouco mais de 1 ano. E qual é a expectativa desse relacionamento? É continuar namorando? Deixa eu perguntar, ver se o Bruno já pensou em pedir em casamento ou não? Aí. Ele falou. A gente tem a mesma opinião, a gente não sabe. Não sabe. A gente, lógico, se a gente pensa, se a gente ficar junto sempre, a gente vai casar lá na frente, né? Mas a gente não sabe. Hoje vocês, cada um mora na sua casa e vocês se encontram. A gente se encontra, ele mora até bem longe da minha casa. Tá. E como é que vocês fazem para se conversar? Mensagem, mais vídeo, né? Vídeo ou webcam. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Tá. O Bruno, ele escreve normalmente ou não? Ele não tem... Não, o português dele é bem básico. Ele escreve bem simples, assim. Mas aí eu aprendi o jeito dele escrever. Aí quando a gente manda mensagem, eu escrevo igual ele. Tá. Mensagem de texto do celular. Tá. E aí, na hora que vocês estão conversando, nesse dia a dia, no relacionamento de vocês, é a forma de vocês marcarem encontro, marcarem para sair, conversarem. Conversam muito? Nossa, muito. O tempo todo, toda hora. Tá. E aí, como é que é mensagem de vídeo? Como é que vocês mandam mensagem de vídeo? Em Libras, né? Em Libras? Em Libras. Tá. Que é até mais fácil para ele entender. Tá. Quando a gente está tendo dificuldade com as palavras, ele não está entendendo o que eu estou falando,
Aí a gente, sei lá, vai combinar alguma coisa, precisa ter certeza, chegar no horário certo, aí eu uso o vídeo, é melhor. Tá. Nunca brigaram? Às vezes. Às vezes. Quem é mais briguento, você ou ele? Eu. Você é mais briguento. É. E como é que foi, de repente, ter saído nessa reportagem que o Jornal Cruzeiro do Sul fez? Como é que o jornal descobriu vocês? Ah, então. A gente tinha feito uma outra reportagem para outro jornal já, de Itu, próprio lá de Itu. E eles viram, não sei, eles viram a gente nesse jornal e aí me chamaram no Face, pegaram meu número, ligaram. Foi assim que aconteceu. Agora, vocês são de Sorocaba ou são de Itu? Ele é de Sorocaba, eu sou de Votorantim. E que saiu do jornal de Itu? Porque um colega nosso, lá de Itu, pediu para fotografar a gente, fazer um ensaio. Ele falou que era muito legal, uma cadeirante, um surdo juntos, namorando, e ele pediu para fazer um ensaio fotográfico. E a gente aceitou, fez, e aí acho que ele entrou em contato com esse jornal, e esse jornal fez uma matéria. Foi isso. Tá. E aí, dentro desse tempo todo que vocês estão juntos, vocês já pensaram em montar alguma coisa junto profissionalmente, montar um escritório junto de profissional? Como é que é? Já que, de repente, vocês estão... Um depende do outro, de repente, os dois juntos poderiam montar algum trabalho, trabalhar numa mesma empresa. Já surgiu essa vontade, esse interesse? Já. A gente já pensou em começar assim lá de baixo, né? Criar uma página no Face, criar uma marca de nós dois. Só que isso ainda é complicado por causa do tempo dele, né? Ele tem pouco tempo por causa do trabalho dele. Mas eu acredito que se eu não conseguir um trabalho, vai acabar acontecendo isso. E ele topa? Claro. Tá. Houve algum preconceito com relação aos amigos quando vocês começaram a namorar? Você sentiu de alguma forma? Ou o Bruno sentiu de alguma forma? Teve um pouco da parte dos amigos dele, sim. Dos amigos dele? Sim. E dos seus amigos? Nenhuma. 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 E como é que foi desse preconceito? Como é que ele lidou com isso? A gente ignora, né? A gente finge que não acontece. A gente sabe, a gente conversa que isso acontece, mas assim, para os amigos a gente faz parecer que tanto faz. O importante é vocês serem felizes, isso é claro. Porque na verdade preconceito, pessoas olhando e fazendo caras e bocas tem em todo lugar, não é só amigo, é na rua, no shopping, no terminal, qualquer lugar. Já pensou se a gente se preocupa e com tudo isso, a gente não vai viver em paz, né? Então a gente sempre ignora, a gente leva de boa. Agora, com relação também a esse futuro, que não é só o futuro profissional, é o futuro de vocês, que a gente até falou, já está em casamento, nesse cotidiano, a família de vocês se conhecem, se conversam, já bateram papo, já falaram de vocês, a família de vocês? Muito pouco. Por quê? Não sei. É como qualquer outro jovem que tem um momento certo para se conhecer. Na verdade, assim, a minha família sabe sobre a nossa vida através de mim. E a família dele sabe através dele, né? Na comunicação entre eles. Mas não chegaram a ir numa festa juntos, se conhecerem, uma na casa? Já se conheceram, né? Rapidamente, assim, algumas vezes. Mas festa junto, não. Tá, A minha família não é de festa. A família dele é. Tá. A minha não. E eles aprovam isso? O Casamento, namoro de vocês, sim. Sim. Então, vocês frequentam alguma comunidade de igreja, alguma coisa? Católica, né? A gente vai bem pouco agora. Antes a gente ia mais, agora diminuiu mais. Tá. A nossa crença é essa. Mas iam mais... o Bruno ia em alguma missa com libras, conhece? Existe? Não, ele começou a ir comigo. Ele começou a ir comigo. Existe alguma missa com libras? Agora tem, em alguns lugares só, mas é bem longe. Longe da casa de vocês? Isso. Aí quando a gente vai junto, eu acabo interpretando a missa para ele. Tá. Agora, dentro dessa relação de vocês todos, a gente percebe também os eventuais problemas e dificuldades de acessibilidade para você.
Como é que você percebe isso? Ou até para o Bruno, existe dificuldade de acessibilidade para o Bruno em alguma coisa? Escola, ônibus, o restaurante, essa acessibilidade, de repente, da falta da fala dele e, de repente, da falta de você, de locomoção sua. Tem horas que junta as duas dificuldades, né? Se você chega num lugar onde não tem acessibilidade e eu preciso falar, de repente, com um garçom que está longe, e aí ele vai chamar o garçom e ele não consegue falar com o garçom. Mas a gente, na maioria do tempo, a maior parte do tempo, quando não tem rampa, a gente nem se frustra. Ele me carrega e a gente vai até onde tem que ir. Tá, carrega, depois vem buscar a cadeira e... Leva a cadeira. Ele leva a Flávia primeiro, a Flávia e a cadeira. Tanto faz. E ele também não tem vergonha, né? Ele sabe que as pessoas não sabem Libras, mas ele vai, escreve, sabe, gesticula. As pessoas entendem. Tá. Vocês têm um lugar que vocês gostam de ir, que é mais fácil, que vocês se sentem mais confortáveis, um shopping, num barzinho, num restaurante, que é mais tranquilo, que evita a fadiga? Em termos de cinema, por exemplo, a gente sempre vai no Shopping Iguatemi, porque é o único que tem legenda em todos os filmes. E de barzinho, e sei lá, comer fora, a gente vai muito no Salomé, no Pirilampos, que são lugares que são planos, né? Não tem escada. A gente evita, claro, a gente evita, mas quando tem um evento, aniversário de algum amigo, a gente vai, sem problema, em qualquer lugar. E aí, quando, por exemplo, um amigo vai dar carona para vocês, como vocês vão de carro, é isso? Acontece isso? Daí tem que guardar a cadeira, né? Às vezes não cabe no porta-malas, tem que pôr no banco de trás. Algumas vezes, mas aí o Bruno sempre ajuda, porque o Bruno já sabe como guardar a cadeira, daí ele vai lá e ajuda. Normal. A gente tem muita carona de amigo o tempo todo. Para ir passear. Vocês têm um casal de amigos que vocês são mais próximos, que vocês se identificam um pouco com eles? Não é um casal, é um amigo solteiro, E aí sai sempre juntos? Sempre junto. Você que pegou mais amizade com algum amigo do Bruno que também seja, que saiba Libras, que seja surdo? Sim, ele me apresentou uma amiga professora de Libras na Integra, aqui em Sorocaba, e a gente é muito amiga agora. E essas escolas, por exemplo, de Libras, são de boa qualidade, ensinam direitinho? Existe bastante opção hoje para se aprender a falar Libras? Ele acredita que falta surdos, né, nessas escolas. E é porque o ensino acaba sendo para o ouvinte, né, que sabe muito pouco de Libras ou nada. Então, bem do início, é um ensino bem inicial. Para ele que já sabe mais, talvez fosse melhor um curso mais avançado, mas ele gosta. Mas é importante porque está formando intérpretes, né? Tá. E como é que ele vê, por exemplo, hoje existem programas de televisão, o close caption, por exemplo, na televisão, funciona bem para ele? Ele consegue entender uma novela, um jornal? É um negócio que funciona para ele? Então, o close caption, ele vê muita manifestação em rede social de surdos falando que as legendas são feitas ao pé da letra com que a pessoa fala, e o surdo não entende o português, né? Seria melhor, o ideal seria o intérprete do lado, né? Que aí é a língua deles. Existe algum programa, um canal de televisão que tem intérprete que ele assiste ou não? É mais canal religioso e alguns políticos em época de eleição. E ele assiste, gosta de canal político também ou não? De horário político? Não, pronto, Não. está respondido. Muito bem. Flávia e Bruno, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente trouxe a Flávia e o Bruno aqui para o programa para a gente mostrar que não existem barreiras para o amor, que não existem dificuldades para as pessoas se aproximarem e que começou na sala de aula um querendo ajudar o outro, um querendo apoiar o outro. Na verdade, foi a Flávia que tomou a iniciativa de se aproximar do Bruno e hoje eles mantêm um relacionamento muito bonito, um relacionamento de namoro e, consequentemente, aí estão almejando um futuro juntos, um
futuro profissional, para que possam ser felizes como todos nós. Então, acho que essa é a mensagem que fica agora nesse final de ano. Eu queria, Flávia, que você deixasse uma mensagem de Natal e também o Bruno deixasse uma mensagem de Natal, para que a gente quebre essas barreiras e quebre esses estigmas. Eu posso falar primeiro? Quebrar estigmas, estigmas, você falou? Estigma, quebrar barreira de preconceito, de somos todos iguais, como é que é isso? Eu acho que nós não somos todos iguais, nós somos diferentes, sim, mas não pelo que a gente mostra e pelo que a gente mostra na primeira vez que encontra, mas o que a gente mostra na convivência, o nosso jeito de ser é diferente. Acho que, em termos de igualdade, é saber tratar diferente, mas não pelo físico, mas pelo que a pessoa é por dentro. Algumas mais fortes, outras mais fracas, outras mais sensíveis, outras mais intolerantes e assim vai. E a mensagem do Bruno? Ele particularmente não tem muitos problemas, mas ele ainda vê que as pessoas veem a nossa troca, a nossa relação como algo diferente. E as pessoas precisam entender que não tem nada de diferente nisso. Que o Deus que cuida da gente é o mesmo que cuida deles. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe vocês. Tá? O programa Unis Comunidade vai para um rápido intervalo. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. É visível para nós brasileiros que o nosso país é preconceituoso. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje a professora e antropóloga Josefina Tranquilin. Professora, muito obrigada pela sua presença, como de praxe do nosso programa. A gente quer conhecer um pouco o perfil do nosso entrevistado. A senhora, gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação e sobre a sua titulação. Então, eu sou graduada em Ciências Sociais, tenho mestrado na Antropologia e doutorado também na Antropologia. E eu comecei a lecionar há 20 e tantos anos atrás, comecei na FKB, em Itapetininga, depois eu vim para Exanc, depois na Uniso, onde eu estou até agora, e agora eu só leciono na Uniso, só estou aqui. Mas a senhora tem um projeto para o ano que vem de continuar seus estudos? Então, eu consegui agora uma bolsa de pós-doc, né, de pós-doutorado da FAPESP, então eu vou me dedicar 2 anos a essa pesquisa. Mas a FAPESP permite que a gente continue trabalhando pelo menos 4 horas aulas, né? Mais que isso não, mas 4 horas aulas. Então, eu vou continuar na universidade, trabalhando essas 4 horas aulas aqui na Uniso. Qual é o tema de trabalho que a senhora vai fazer de pós-doc? Eu estou trabalhando juventude, sexualidade e redes sociais. Então, como que os jovens produzem as narratividades sobre sexualidade dentro das redes sociais. Falando em preconceito, daqui a pouco a gente vai começar sobre esse assunto. Nós tivemos no bloco anterior a presença da Flávia e do Bruno, são 2 alunos do curso de design que se conheceram no curso.
O Bruno, ele é surdo-mudo e a Flávia é cadeirante. Ela tem uma doença degenerativa que ela contou pra gente e, consequentemente, ela precisa da cadeira de roda para se locomover. E pegaram amizade durante o curso e hoje formaram um casal. Estão namorando, inclusive com uma perspectiva de continuar esse namoro até com um casamento futuro. Enfim, foi o que eles disseram, mas é um plano futuro para a vida deles. A senhora conheceu os dois? Sim, eu conheci, inclusive, eu que orientei os dois no projeto de conclusão de curso, né? Eu conheci os dois na sala de aula e foi uma experiência, assim, maravilhosa para mim, porque eu aprendi muito tendo eles como aluno, né? Porque a gente fala muito de preconceito, discute preconceito e assim, quando aparece um caso como o deles na sala de aula, a gente também não sabe como lidar com aquilo, né? Porque é tão difícil, né? A gente não tem esse preparo para lidar com pessoas tão diferentes dentro da sala de aula, né? E como é que a antropologia vê o preconceito? Da onde nasce o preconceito? É isso? A palavra é preconceito? Isso, a palavra é um preconceito e assim, o preconceito, né? O preconceito, ele é algo que nos protege. Protege do quê, né? Dos nossos valores. Protege os valores que a gente adquire desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente está em processo de socialização e a gente vai aprendendo regras sociais, morais, éticas, nesse senso comum que é a sociedade, né? E aí a gente vai para as instituições, para a escola, para a igreja, para clubes, e a gente está dentro dessas instituições. Essas instituições têm os seus valores e a gente vai adquirindo esses valores durante a nossa vida. E aí, o preconceito, o que ele é? É você fazer um julgamento antes de avaliar aquilo, né? Então, tudo que é diferente, a gente julga. Mas isso é uma coisa que a gente aprende no cotidiano dentro da sociedade. E diferente do quê? Ou de quem? Se eu sou obeso, eu vou eventualmente ter preconceito de quem é magro? Quem é negro, eventualmente vai ter preconceito de quem é branco? Não. Quem é gay, eventualmente vai ter preconceito de quem é hétero? Como é que é? Não. Preconceito de quem para quem? Então, a gente tem na sociedade aquilo que a gente considera normal, né? É óbvio que as categorias de normal, ela vai se transformando no decorrer dos tempos, dos séculos, né? E também depende do sistema do qual você está inserido, o sistema político que você está inserido, como que é a sua cultura, a sociedade e tal. E aí, o que é anormal? Anormal é tudo aquilo que não cabe dentro daquele modelo que é constituído por essa cultura. Então, por exemplo, quando você fala do gordo e do magro, né? Por que não existe um preconceito com o magro? Porque na nossa sociedade, o padrão de beleza é o magro, né? Então, se você difere desse padrão de beleza, as pessoas julgam você por ser gordo. Então, você se enquadra numa categoria de é feio, não se cuida, né? Então, você está dentro de uma categoria que a sociedade, que foi estipulado por várias instituições dentro da sociedade, e é esse desvio a essa regra, né? Aí você pergunta, então eu sou gordo, eu posso ter preconceito com o magro? Não, porque o magro está dentro do padrão aceito, o gordo não está dentro do padrão aceito. Então, a gente só tem preconceito com aquelas pessoas que não estão dentro do padrão aceito. Né? Então, existe preconceito de branco para negro? Não. Pode existir bullying, por exemplo. Agora, preconceito não existe. Preconceito existe contra o negro. Entendeu? Então, pode haver preconceito com o deficiente físico ter preconceito com... Não. A senhora falou de branco para negro ou do negro para o branco? O preconceito. O preconceito do branco para o negro. Do negro para o branco não existe preconceito. Nem do negro com o próprio negro. Agora, o branco para o negro tem preconceito. O branco para o Mas negro... na sociedade, que é uma sociedade, a nossa sociedade brasileira, que ela foi colonizada, lógico, com raízes da Europa, mas, por outro lado, é impossível deixar de comentar que nós tivemos a participação dos africanos e como a parte importante dessa colonização, e também aí dos índios. Então, nós somos uma sociedade que é heterogênea, e aí, como é que nasce esse preconceito?
Então, nós somos mesmo uma sociedade heterogênea, toda a sociedade é, né? Agora, nasce por quê? Porque as pessoas que tinham mais poder, então, o branco, europeu, civilizado, né? Porque já vivia-se numa época histórica considerada civilizada, né? O começo da nossa era moderna e tal. Então, quem tem o poder é que vai definir, né? Quem será subalterno a ele. E o negro sempre foi colocado como subalterno, porque ele veio como escravo, então ele sempre foi subalterno aos senhores, que eram brancos e tinham dinheiro, né, tinham poder. E então ele é sempre colocado como subalterno. E mesmo depois que acaba a escravidão, ele sai dessa escravidão somente com a liberdade de poder trabalhar e ter o seu salário. Mas que liberdade significa isso, né? Porque muitos foram morar em quilombolas, foram para a rua, morreram, porque não conseguiam sobreviver, né? Saindo dessa escravidão. Então, essa história, os índios, é a mesma coisa, né? Quando o Brasil foi colonizado, quem chega aqui é o europeu branco, ele encontra uma sociedade que, para ele, é desconhecida e ele classifica essa sociedade é inferior à minha. Né? Então, assim, a própria classificação social já tem em sua raiz o preconceito, porque não consegue enxergar o diferente como igual a ele, entendeu? Ele entende o diferente como subalterno a ele. É esse que é o grande problema. Passado tantos anos, tantos estudos, tantas falas, não dá para acabar com isso? Está acabando com isso? A senhora consegue perceber que já existia mais, agora existe menos, ou não? Eu acho que a gente tem avanços, né? Eu acredito que acabar não acaba, porque a gente pode acabar com preconceito, a gente cria outros, né? Porque os valores são muito... Por mais que a gente viva hoje numa sociedade de valores muitos fluidos, né? Muito segmentados, a gente não sabe direito, né? Quais são, os valores não são tão sólidos, que é o próprio desenrolar da nossa sociedade. Mesmo assim, determinados valores são muito pesados ainda hoje. Então, por exemplo, o preconceito, né, contra o negro, por exemplo. Por mais que a gente tenha políticas de governo que tente incentivar o negro em várias coisas, a estudar, a participar do mercado de trabalho, quem seleciona o negro não é o negro, é o branco. Então, assim, há uns 2 anos atrás, numa universidade, a gente estava falando sobre preconceito, e uma aluna deu um depoimento que eu achei um absurdo. Então, ela trabalha numa determinada empresa e ela estava selecionando currículos para contratar uma recepcionista. E aí, ela selecionou um currículo que ela considerou maravilhoso, entregou para o gerente falou, chama a menina. Chamou a menina era negra. Ele não deu um emprego para a menina, ela sendo o melhor currículo, uma entrevista maravilhosa, e ainda ele diz, eu não vou selecioná-la porque ela é negra, né? Tem que ficar na recepção, como que eu vou pôr uma negra na recepção? Isso pode fazer com que os clientes... Então, aí você vê, como empresário, né? Ele tem, obviamente, que cuidar que os clientes não fujam dele. É óbvio que ele tem que cuidar disso, né? Ele é o gerente de uma empresa. Por outro lado, qual é o papel social que essa pessoa tem? Né? Ele tem o papel social que é selecionar o melhor, independente se é gordo, se é negro, se é deficiente, se é homossexual, ele tem que selecionar o melhor. E não é isso que acontece, né, nas sociedades. Então, assim, eu acho que a gente tem avanços, né, falando mais em termos de Brasil, que é o que eu conheço mais, eu acho que a gente tem, assim, avanços em todas as áreas. Porém, quando a gente tem alguma coisa que mobiliza a sociedade inteira, a gente retrocede. Aí tem que caminhar outra vez, né? Eu posso citar um exemplo para você, falando um pouco de preconceito contra nordestino, o que nós tivemos nas eleições. Então, mobilizou o Brasil inteiro em torno de uma disputa entre 2 candidatos na rede social. Quando a candidata ganha, né, aquele horror que a gente viu nas redes sociais, né?
E aí você vai para o Nordeste, você trata todo o nordestino bem, você trata o nordestino bem na rua, né? Você encontra com o nordestino, você tem aí um preconceito super velado, né? Você não demonstra preconceito nenhum. Só que quando você tem a chance de mostrar, aquilo vem com tudo, né? Então, assim, eu achei que nesse ponto nós tivemos um grande retrocesso. Agora é começar a trabalhar outra vez, né? Discutir isso, discutir na TV, discutir na faculdade, nos grupos, né? E tentar fazer esse trabalho. Dentro dessa linha de raciocínio, usando também os personagens da Flávia e o Bruno, é a mesma coisa com o preconceito com o deficiente físico? Olha... Menos ou mais, o deficiente físico branco, ele pode ser menos preconceito do que o deficiente físico negro? Como é que é? Eu acho que tem uma variação, sim. Eu acho que o preconceito... há uma diferença entre o preconceito para o deficiente branco e para o deficiente negro, né? O deficiente negro, ele é visto com muito mais preconceito do que o deficiente branco. Simplesmente porque ele é negro. Se ele for negro e pobre... Então, aí acrescenta mais preconceito a ele também, né? Tanto que as políticas públicas a favor da acessibilidade, tal, dificilmente chega nos bolsões de maior pobreza, né? Então, existe sim um preconceito maior com eles. Agora, o problema do deficiente é um problema muito grave, porque além de um preconceito, existe uma compaixão. Entendeu? E essa compaixão pode beneficiar o deficiente, mas não na questão de uma luta contra o preconceito, mas sim porque eu tenho dó. Então, eu tenho dó porque ela anda de cadeira de roda. Então, por isso, eu vou tratá-la diferente dos demais, né? Ela não tem que ser tratada como diferente, ela tem que ser tratada igual. Né? O diferente numa pessoa como a Flávia, por exemplo, é você, se ela não está com a cadeira de roda, alguém conseguir trazê-la e colocar na carteira. Então, assim, é isso que é o diferente. É eu ir até ela e não falar, vem aqui falar comigo, porque ela não pode ir até lá. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? Agora, eu tenho que tratá-la como uma aluna, como qualquer outra aluna, tenho que cobrar dela, né? Que ela esteja na média ou acima da média, como todos os alunos. Eu não posso fazer diferença, porque isso também é um preconceito. Agora, voltando usando essa mesma linha de raciocínio da senhora, a partir do instante em que eu disponibilizo cota para os negros, eu não viro outra vez um preconceito? Bom, se o negro é igual a mim, branco, por que ele precisa ter ele precisa entrar em cota, ele precisa ter benefício nas universidades públicas? Então, porque isso é uma grande questão, né? Tanto que eu, para me posicionar a favor ou contra as cotas, eu estudei muito, li muito, porque os alunos cobravam um posicionamento meu, né? E aí quando eu decidi ser a favor das cotas, por quê? Porque eu acho que, eu acredito que nós precisamos do negro aqui dentro, entendeu? Para ele discutir o próprio espaço dele dentro da universidade. E a gente sabe que é muito mais difícil para o negro chegar à universidade do que o pobre. Isso tem pesquisas que comprovam, né? Então, assim, se você... o que eu acabei de falar para você, se duas pessoas, uma branca e uma negra, do mesmo nível, que estão na mesma escolaridade, na mesma série, mesmo período, vão procurar um emprego, a chance do negro perder esse emprego é muito maior, né? Do branco conseguir um emprego. Então, como que nós vamos falar da cultura afro, do negro, do posicionamento dele, da sociedade, se ele não está aqui dentro? Então, por isso que eu sou a favor das cotas, porque eu acho que, além de ser muito difícil para ele conseguir chegar, não que ele não tenha capacidade, ele tem, mas o esforço para ele chegar é muito maior do que o esforço de um branco que more talvez no mesmo bairro ou na mesma rua dele. Né? E às vezes, esse esforço, ele não aguenta esse esforço. Né? E não aguenta por quê? Porque não tem vontade? Porque... Não, ele não aguenta porque emocionalmente isso é demais para ele. Entendeu? Então, muitas coisas ele não enfrenta. Então, assim, você vê, Fernando, mesmo com cotas, eu tenho, né, eu dou aula aqui, acho que em 5 turmas, se eu tiver nessas 5 turmas, 10 alunos negros é muito. Com cotas. Né? Então, para você ver, se não tem essas cotas, como que eles vão chegar aqui?
Então, por isso que eu concordo. Eu acho que não cria um preconceito, muito pelo contrário. Eu tenho assistido nas aulas, né, os alunos falarem claramente que são contra cotas quando existe negro na sala. Eles conseguem se posicionar super bem. Às vezes são até contra as cotas, né? Não é porque ele é negro que ele é a favor da cota. Então, isso também é muito legal, porque existe um posicionamento, né, deles. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho bem frutífero, assim, nesse sentido, né? Então, por isso que eu acredito que essas políticas públicas têm que haver, porque senão, né, quando que a gente vai conseguir colocar esses meninos no mercado de trabalho e conseguir mostrar a competência que eles têm? Agora, com relação a homossexuais, é outra vez uma questão de preconceito. Inclusive, tem dados recentes que, esse ano no Brasil, aconteceram mais de 3.600 casamentos formais, união formal dentro de cartórios entre homossexuais. Mais da metade desse número é do estado de São Paulo. Isso ainda é preconceito? O menino com a menina, o menino com a menina com a menina, isso ainda é, e por quê? A questão... Aí é religioso, o vínculo religioso, o vínculo de formação cristã católica? Aí assim, Fernando, eu que estudo sexualidade, né, acho que a sexualidade é o maior problema de toda a nossa vida como ser humano, né? A sexualidade é muito perigosa. Então, as instituições de poder sempre tomaram muito cuidado para que a nossa sexualidade fosse muito bem regrada, porque ela escapa, né? Por vários motivos ela escapa e os psicólogos analisam melhor isso, né? Eu, como antropóloga, eu posso falar mais do coletivo do que da psique, né? Então, a sexualidade, ela escapa muito do controle. Então, por escapar muito do controle, ela é muito perigosa. Então, quanto mais a gente puder regrá-la, né, melhor. E aí você vê, né, a questão da homossexualidade ser uma doença ou essa forma tão preconceituosa que a gente desenvolveu, é uma coisa super recente, é uma coisa que veio com a modernidade, veio com a burguesia. Né? Na Idade Média, na Idade Antiga, existia um preconceito, mas ele era muito menor, eu acredito, do que a gente vive hoje. Com a modernidade e a entrada da burguesia no poder, a questão da família ficou muito, muito forte, né? Por quê? Porque você divide a propriedade. Então, você tem que ter um núcleo familiar muito forte. E o núcleo familiar é formado, segundo a religião, por homem e mulher, né? E a Bíblia reforça isso, né? Na religião católica, quem discute a Bíblia reforça isso. Então, a questão da sexualidade e da orientação sexual, porque não é uma opção sexual, é uma orientação sexual, né? As pessoas nascem com uma orientação sexual e com não uma orientação fechada, ela vai fechando essa orientação no percorrer da vida dela, que pode ser por motivos psicológicos ou não, mas ela não tem uma opção. A opção que ela tem é: eu quero mostrar que eu sou gay ou eu não quero mostrar que eu sou gay. Isso ela tem uma opção. Agora, sentir desejo pelo sexo, né, igual não, é orientação, não é uma opção sua. Você sente, é uma coisa que vem de dentro, né, do indivíduo. E isso desestabiliza, né, as instituições, desestabiliza a ordem social, né, a ordem cultural. E aí eu acho assim, no meu entender, o que mais sofre são as questões relacionadas à sexualidade. Então, a prostituta sofre muito, o homossexual sofre muito, porque o preconceito com eles é muito maior, é muito maior. E eu vejo que a gente tem caminhado muito, né? A legalização do casamento, por exemplo, do mesmo sexo, pode ser uma evolução? Pode. É uma evolução? Pode, é uma evolução. Essa coisa é muito louca, né? Porque, assim, dentro dos padrões estabelecidos pela instituição, é uma evolução, né? Porque eu tenho direito, eu tenho direito,
eu amo, eu tenho direito de estar junto com ele, de casar. Então, institucionalmente, é uma grande evolução. Outros países aqui, vizinho nosso, já liberou muito mais do que a gente liberou, né? E agora, por outro lado, você fica perguntando, nossa, a gente vive numa época que o casamento, ele é tão pouco institucionalizado, né? Todo mundo mora junto, não tem mais, não passa mais pelo registro no cartório e A tal, própria né? lei faculta isso, né? Isso, né? Por que que os gays querem casar no papel? Porque eles têm esse direito como qualquer outra pessoa. Então, se a opção é, por que que a opção hétero tem esse direito e a opção homo não? Então, eles têm esse direito, né? Eu acho que é um grande avanço, mas também aí tem aquela questão de quando o país se mobiliza em cima de uma coisa, o preconceito volta, que as eleições também é outro marco, né? Nós elegemos o Congresso mais conservador desde 64, 68, né? Com eleição direta. Isso é muito grave. E dentro do nosso Congresso a gente tem congressistas completamente homofóbicos, machistas. Então eu acho que a gente vai viver uma época de regressão. Vai ser difícil passar no Congresso determinadas leis por conta desse Congresso conservador que foi eleito, né? Agora, por que foi eleito? Porque o povo votou. Porque o povo optou e porque o conservadorismo ainda está aí. Mas se faz uma opção por manter, de repente, um governo do PT e, por outro lado, se faz, por outro lado, um contrassenso quando se elege um congresso de oposição, praticamente. Exatamente. Para você ver como que a política ela é complexa demais no nosso país, né? Muito complexa. Tem nuances aí que você fala, nossa, como que eu vou entender isso agora? Porque, na verdade, a gente elegeu, eu acho que assim, a gente nem elegeu a Dilma porque é do PT, a gente elegeu a Dilma porque é Dilma, né? Porque ela fez uns trabalhos sociais, porque ela tem umas propostas sociais e tal, não é nem porque ela é do PT, porque o PT não representa esse Congresso que foi colocado aí. Sim. Então, no Brasil, a gente não vota no partido, a gente vota nas pessoas, né? Que é um outro diferencial do nosso país. Agora, falando em preconceito, por outro lado, a Igreja Católica, ela através até do Papa Francisco, criou algumas situações do acolhimento aos gays. Por outro lado, eu acolho, eu entendo, mas eu respeito, mas não aceito, eu aceito, mas, por outro lado, você fica aqui, mas, enfim, como é que a senhora avaliou isso? Olha, eu, assim, de todos os papas que eu vi, né, eu tenho muita esperança no Papa Francisco, né? Não falando como o Papa, representante de Deus, mas falando como antropóloga mesmo, como um líder político, né? Eu fiquei muito feliz quando ele esteve no Brasil, com todos os depoimentos dele. E, assim, eu entendo que é muito difícil ele lutar, né? Contra as coisas aí seculares da igreja. Porque são questão política também. E são questões políticas, e é muito difícil, mas eu acho que ele caminha, assim, para uma coisa muito legal, porque é assim, a igreja, ela não precisa escrever que ela aceita. Se os fiéis aceitarem, já basta. Não precisa estar escrito lá. E eu acho que esse é o trabalho que ele está fazendo. É um dogma, né? acaba virando um dogma. Eu acho que é isso. Eu tenho ouvido, assim, coisas que eu fico arrepiada em função dele. Que pessoas, assim, de 80, 75 anos, né, velhinhos e tal, chegarem e falar assim, nossa, se o Papa Francisco não julga o homossexual, por que eu vou julgar? Isso já serve uma referência. Uma referência, já é um caminho, a gente nunca teve isso, né? Então, assim, eu estou muito feliz. Eu acho que ele vai, politicamente, eu acho que ele vai conseguir que a gente tenha grandes ganhos, né? Não só com a homossexualidade, mas com a juventude, né? A juventude é uma juventude que os valores estão muito fluidos, elas têm pouco valor na nossa sociedade, ela tem um valor só para consumo, né? E eu acho que ele está resgatando o valor da juventude, ele deposita fé na juventude, né? Ele acredita. Eu acho que ele vai fazer um belo trabalho político. Espero que ele fique aí muitos anos e que seja bem legal esse...
E esses ícones, esses líderes, eles acabam influenciando, isso é claro, como a senhora deu o exemplo do Papa. Até pegar um fato recente, o Pelé saiu do hospital depois de 16 dias de internação e apresentou a namorada dele, uma moça de origem com traços orientais. Então isso pode, de repente, ser também uma quebra de preconceito, de paradigma. Pelé, o rei futebol, negro, aí estando namorando hoje uma moça com traços orientais, pode ser, inclusive com sobrenome japonês, pode ser isso, uma quebra de paradigma e que as pessoas usem isso como uma referência positiva? Pode, Fernanda. Assim, eu não acredito tanto, né, você usou a palavra certa, você falou influência, né? Eu não gosto do conceito de manipulação, porque eu como antropóloga, não acredito que o ser humano pode ser manipulado, né? Eu não acredito nisso. Ele pode até dizer para você que ele está sendo, mas no fundo ele não está e assim, depende... Ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio e ele sabe o caminho que ele toma, independente da classe social, até as crianças, eu não acredito que as crianças sejam tão manipuladas quanto as pessoas colocam, e inclusive estudiosos colocam, né? Agora, eu acho que o Pelé, nesse contexto, por exemplo, que você está falando, eu acho que surge um questionamento, né? Eu acho que surge um questionamento do tipo, nossa, olha que interessante, né? O cara é negro, tá com uma menina, tá com uma mulher japonesa e tal, porém vai surgir muitas outras coisas. Ah, ele é rico, pode ser que a mulher não seja tão rica, ela é novinha. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas por trás que antecedem a escolha dele por ela, porque ela é oriental. Então, assim, se as pessoas sabem, ela é rica, bom, então ele não está com ela porque ela é pobre, então ela não está se aproveitando dele, entendeu? Você percebe que, né, a coisa vem, bate aqui e volta, vem, bate aqui e volta. Então, assim, eu acho que é sempre muito legal, né? Quebrar qualquer paradigma, eu acho que é sempre legal. Mas não acho que o preconceito ele seja desfeito, assim, com muita tranquilidade. Agora, lógico que eles são os nossos mitos, né? E todo ser humano segue modelos, e principalmente modelos mitológicos e míticos. Então, lógico que eu acho que tem sim um percentual aí de influência, eu acho que pode ajudar nessa questão. Professora Josefina, professora Fina, como a gente tem um carinho muito grande, que a gente chama a senhora desse jeito, gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. E se a senhora pudesse deixar um e-mail de contato, um e-mail institucional, para que de repente alguém queira discutir esse assunto, conversar com a senhora, bater um papo, convidar para uma palestra, enfim. Tá, posso deixar. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom poder estar debatendo as nossas ideias, né? O meu endereço profissional é josefina.silva@prof.niso.br. Tá. Josefina.silva@prof.niso.br. Isso, podem me escrever. Tá. Vou adorar. Tá certo. Professora, muito obrigado mais uma vez. Boas férias para a senhora. Obrigada, Fernanda, para você também. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá do Facebook. Curta lá, é Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se.